Olá pessoal, como vão? Estamos aqui na nossa 7ª aula de fitoterápicos e compostos bioativos na saúde da pele e anexo, ou seja, na nossa querida dermatologia. Eu sou o Dr. Guilherme Marques, sou médico formado pela Faculdade de Medicina da ABC e vou falar um pouquinho mais hoje sobre anexos cutâneos. Então, cabelos e unhas, falando sobre a saúde desses anexos cutâneos que derivam lá do ectoderma e reflete-se, nos processos sistêmicos também. Qual é o interesse crescente por bioativos e fitoterápicos para a saúde do cabelo e unhas? E uma ação comprovada sobre o ciclo capilar e integridade ungueal. O objetivo da nossa aula vai ser falar dos bioativos e dos fitoterápicos, aplicáveis nesses anexos, falar quais são os mecanismos de ação desses mesmos, e muda um pouquinho aqui, frente ao que eu falei nas outras aulas, e qual a aplicação clínica para que na prática, no atendimento do seu paciente, você consiga fazer a diferença, se assim entender, que deve apostar em bioativos ou fitocomplexos. Pois bem, na segunda aula eu falei sobre a anatomia da pele, eu acho importantíssimo que a gente se debruce em cima disso, mas eu não consegui me aprofundar e trazer uma foto somente do cabelo, porque teríamos esse momento agora na 7ª aula. Pois bem, a estrutura do folículo piloso, ela é muito complexa, tá? E ela não é só um pelo que está ali inserido na pele, se tira, coloca e tá tudo. Não. Tem um músculo ali naquela unidade, tem uma glândula sebácea. O próprio pelo, ele tem camadas, ele não é uma camada única, por mais que ele seja pequenininho, a gente pega e consiga quebrar ou quebra na cabeça, a gente consegue, quando coloca numa lâmina, ver, e não precisa de muito, um mero microscópio aí, sem ser um aumento tão grande, consegue ver as bainhas radiculadas ali, toda essa divisão. Pois bem, temos uma matriz capilar, uma papila dérmica e também o bulbo capilar. Se nós tivéssemos que dividir o pelo na sua unidade pilosebácea, na sua estrutura, nós teríamos até aqui uma, daqui para cá outra e aqui outra, tá? Aqui seria o infundíbulo. São regiões que, quando ocorre algum processo inflamatório ali, invariavelmente tende a ser um processo que a gente consiga reverter e garantir a saúde desse pelo, ou seja, tê-lo novamente íntegro. E a tanto a gente dá o nome de alopécias não cicatriciais. E que tipos de alopécias não cicatriciais nós temos? A alopécia androgenética, a dermatite seborreica pode gerar uma alopécia não cicatricial, alopécia areata, entre alguns outros aí que são dessa ordem. E uma vez que a gente trate, talvez a gente consiga a tempo conseguir reverter esse processo e fazer aquela pessoa que está tendendo a ser calva não ser mais calva, por exemplo. Aí nós temos outros tipos, que é quando nós temos o acometimento desta região intermediária. Essa região intermediária, ela se chama istmo. E o istmo do pelo, ele é uma unidade ali muito importante. Ele carrega a glândula sebácea, ele carrega elementos que fazem como se isso daqui fosse quase uma célula-tronco, praticamente uma célula-tronco. E quando você tem processos inflamatórios que estão acometendo essa região, normalmente a gente os classifica como alopecia cicatricial. E como alopecia cicatricial, temos pseudopelada de Brock, nós temos a alopecia frontal fibrosante, nós temos o lúpus discoide, nós temos o líquen plano pilar e outros processos que culminam no desaparecimento, na erradicação desse pelo. Isso a gente tem que ter uma atenção um pouco maior, até para que a gente também não fique apostando em elementos que não vão gerar absolutamente nenhuma mudança no processo de doença de uma frontal fibrosante, que é basicamente uma mulher, que a sobrancelha começou a cair, a sobrancelha foi embora, aí do nada essa linha de implantação frontal ela começa a ir cada vez mais para trás, mulher de meia idade, histórico de uso de anticoncepcional, e a gente tem que saber como tratar e normalmente é desafiador. E aqui temos o buge, que é a parte ali mais
funda do pelo, recebendo, né, arteríola aferente, arteríola eferente e daí em demais. E temos uma divisão, né, de bainhas radiculadas, interna, externa, o eixo do cabelo dividido, né, nessa medula, no córtex, na cutícula e daí em diante. Então, é uma unidade muito mais complexa do que a gente imagina. E aqui vou falar também da composição da lâmina ungueal. Para quem acha que é só queratina em cima de um dedinho de carne, está errado. E lá no fundo tem um. Não, não é só isso. Tá? Então temos ali o eponíqueo, que é essa lâmina superficial da unha, também conhecido como a cutícula, que tira-se e prolifera bactéria. É um terror, é o terror da dermato. É uma dobra da pele que ela protege a base da unha contra infecções. Então, quando você tira isso daqui, o que acontece? Infecciona. Sulco proximal é a região entre a pele e a unha com a lâmina ungueal, também aqui. E ele emerge, né, da matriz da unha, da matriz ungueal. A matriz, por sua vez, é essa área de crescimento da unha, né, em células da matriz, que se multiplicam e se queratinizam, ficam duras e formam a lâmina ungueal, crescendo aproximadamente 3 milímetros por mês nas mãos e 3 milímetros a cada 2 meses nos pés. Não à toa o tratamento perdão, me fugiu a palavra, pessoal, mas o tratamento de micose, onicomicose nas unhas dos pés demora-se ali 1 ano, enquanto que nas unhas das mãos, claro que cada caso é um caso, mas demora ali mais ou menos uns 6 meses. Pois bem, a lúnula é a parte visível da matriz, essa parte mais externa, tá? Mais brilhante. Ela tem essa forma de meia-lua, né? Quando você considera, né, essa curvatura. E ela geralmente é esbranquiçada, representando a parte mais jovem da unha, que é esse branquinho. A lâmina ungueal é a unha propriamente dita, né? Essa parte mais que a gente, essa parte mais que a gente vê, né? Que a gente lapida, que a gente, enfim, passa. E meu Deus do céu, hoje as palavras estão fugindo para essa aula aqui, mas a gente passa uma lixa e demais. O hiponíqueo, a pele sobre a borda livre da unha, aqui. E ele atua como uma barreira também protetora, né? Tal qual ali no sulco proximal, né? Quando a gente tira a cutícula, né? Aqui também ele protege para que não tenha uma entrada aqui, né? Pensando que isso aqui, ó, gordura, tem músculo e osso aqui, tá? E por fim temos a falange, né, que é esse osso distal aí do dedo, né, a falange distal, que sustenta toda a estrutura ungueal também. Quais são os bioativos quando a gente pensa em alopecia androgenética, principalmente aquela do homem, né? Hoje está muito comum fazer transplante capilar, hoje está muito comum o homem chegar nos nossos consultórios pedindo orientações de como que ele vai melhorar o aspecto capilar. E aqui eu trouxe 3 ativos que são muito estudados. Eu vou começar com a Serenoa repens, que também é o salpalmeto. Ele inibe, né, de uma maneira muito menor do que a finasterida, dutasterida, mas sem ter tantos efeitos adversos. Ele inibe a 5-alfa-redutase, que é aquela enzima que converte a testosterona periférica no seu metabólito de hidrotestosterona ou DHT, que é um hormônio que a atuação desenfreada dele no folículo capilar, principalmente do couro cabeludo, vai gerar um afinamento desse fio, uma miniaturização desse fio até o momento que você coloca o dermatoscópio ou o microscópio de mão e você já não enxerga mais nada saindo daquele osso folicular. E alguns estudos demonstraram, né, uma melhora significativa na densidade capilar e na redução da queda após o uso contínuo, tendo um menor risco quando foi se medido, né, alguns efeitos adversos sistêmicos aí comparados à finasterida. Essa semana eu tive a infelicidade, né, mas a felicidade de conseguir ajudá-lo, mas a infelicidade porque foi um paciente meu e eu instaurei ali o tratamento com dutasterida e ele já tinha depressão
Eu tinha feito uma carta para o psiquiatra dele dizendo que eu ia começar, né, um decoro que entre profissionais é muito bem-vindo para se manter a elegância, né, e na medicina isso é muito comum. E eu fiz uma carta dizendo que ele ia receber essa dutasterida, tudo mais, e ao longo de uma semana ele teve aproximadamente 2 a 6 crises de ansiedade e depressão por dia. E isso não pode, isso não é ideal, isso não é, a gente não pode tratar uma coisa e negligenciar outra. Aí suspendemos, possivelmente vai ser um paciente, vai ser eletivo de salpalmeto. Voltei também com minoxidil, que por sua vez tem uma atuação muito parecida aqui com a cafeína, né? Pensando no minoxidil, a gente usa o minoxidil pelo menos tópico a 5% ou 50 mg ml, e a cafeína foi muito comparada com o minoxidil a 2% ou 20 mg ml. Tudo bem que é uma dosagem menor do que a gente está estudando para terapêutica, mas é uma opção. Para quem não quer usar minoxidil por algum motivo, ou você que não quer usar, também você talvez possa ver algum resultado com a cafeína. Ou mesmo paciente que ele é refratário ao uso do minoxidil, cafeína e minoxidil não é a mesma coisa. Talvez a cafeína tópica pode ter uma atuação um pouco melhor. Então, esse composto, né, a cafeína do café, ela acaba tendo uma ação estimulante aí, direta sobre os folículos, né, e prolonga a fase anágena. Até voltando aqui, no ciclo capilar, passei essa daqui. As fases do ciclo capilar, ela inclui a anágena, a catágena e a telógena. A anágena é o crescimento do fio, ela pode durar 2 a 6 anos, a depender da região e também do estado desse indivíduo. A catágena é a interrupção do crescimento, não é a queda, mas a interrupção. Opa, não vai mais crescer. Ela dura ali mais ou menos uns 15 dias. E a telógena é uma fase de repouso, em que 2 a 3 meses ocorre. Não à toa, o eflúvio telógeno, que você já deve ter ouvido falar, é uma queda programática dos pelos que ocorre no mesmo momento. Não tem nada a ver com alopecia androgenética ou com modelo cicatricial, nada disso. É uma outra forma de alopecia não cicatricial. É a única equiparidade que tem com esse outro tipo de alopecia. Vou falar do óleo de semente de abóbora também, que atuou na inibição da 5-alfa-redutase, aquela mesma que faz a conversão da testosterona em DHT. E o que eu achei mais curioso desse estudo de 2014 é que ele teve um aumento significativo na contagem dos fios. Se eu não me engano, foi feita uma amostragem aí com 200 pacientes e após 24 semanas que cessou-se o uso do óleo de semente de abóbora, né, desse extrato do cucurbita pepo, ele foi lá e sustentou aquele efeito. Talvez teria que fazer mais do que 6 meses para conseguir vir, talvez, mas isso é muito interessante. Bem, quais são os estimulantes daquela fase de crescimento de capilar da fase anágena? Bem, o alecrim, ele se mostrou, né, com propriedade antioxidante, vasodilatadora, anti-inflamatórias, que a nível periférico, um estudo, né, de 2015 demonstrou uma eficácia aí semelhante ao uso do minoxidil 2%, algo muito parecido com aquele extrato de abóbora, também que eu achei muito curioso, que eu comentei com vocês agora há pouco. O ginseng, né, o ginsenosídeos, né, eles apresentam uma atividade antioxidante, anti-inflamatória e imunomoduladora também, que favorece o prolongamento da fase anágena. Tem um estudo clínico de 2015, de Lee, que demonstrou uma melhora significativa da densidade capilar depois do uso de 12 semanas. De um modo geral, pessoal, até uma dica para vocês. Quando a gente está atuando com cabelo, seja com bioativo, com fitoterápico ou com medicamentos que são um pouco mais clássicos, a gente só consegue ver assim, uma resposta a esse folículo depois de 90 dias, mais ou menos. Então não tenham muita pressa para ver isso e tentem atenuar a pressa do paciente de vocês. Senão vocês vão ter um paciente ali que vai ficar ligando, que vai ficar desesperado e muito ansioso. E às vezes dá para tratar a ansiedade também, é importante. Bem, a proantocianidinas também, elas são extraídas da semente da uva, né, tal qual o resveratrol, e promovem alguns aumentos significativos na proliferação de células foliculares, além de exercerem efeitos antioxidantes e moduladores também da inflamação, de acordo com o estudo ali de 2001. Alguns bioativos, minerais, né, que também entre eles minerais que estão relacionados com fortalecimento ungueal. É a biotina, que é uma vitamina B7 também, uma vitamina hidrossolúvel que atua diretamente na síntese da queratina, que é uma proteína estrutural e fundamental da gente formar a lâmina ungueal.
Alguns estudos clínicos, né, eles demonstram que a suplementação está associada ao aumento da espessura da lâmina ungueal e uma redução da fragilidade, por vezes, da descamação. Aqui é muito importante falar, pessoal, porque a gente vê a biotina sendo usada para cabelo. E não há estudos que dialogam sobre isso, mas para unha tem. Então, por que está sendo usado biotina para cabelo de uma maneira indiscriminada? Inclusive, recentemente, tive a infeliz notícia que tem um player que se diz uma health tech, que é um aplicativo em que você pode ir lá e prescrever tanto minoxidil, dutasterida e biotina para quem quiser, a qualquer valor, sem avaliar. Agora, se temos vários tipos de alopecia, eu vos pergunto, será que essa prática clínica é adequada? Será que eles não estão se apropriando de uma fragilidade regulatória, que prevê um Service Medical Device, um dispositivo médico que pode aí fingir uma consulta? Ou da telemedicina? Enfim, fica aí a reflexão. Então, alguns pacientes com unhas quebradiças apresentaram essa melhora significativa após 4 a 6 meses de uso contínuo. Na minha prática, eu percebo que até antes disso já nota-se uma resposta muito importante com o uso de biotina, principalmente a nível sistêmico, ou seja, o uso oral. O silício orgânico ele é essencial, né, para a síntese de colágeno também, de elastina e da própria queratina resistente. Na forma de silício, né, estabilizado em colina, apresenta alta disponibilidade. Né? Alguns estudos lá de 2007, como o de Wickett, eles mostram um aumento da resistência das unhas e redução da descamação, né, a partir da 8ª semana. E temos a cavalinha também, que é uma planta rica em silício natural, que tradicionalmente é utilizada, né, para fortalecimento de unhas frágeis e contém também alguns compostos antioxidantes, além do silício, mas também flavonoides e ácido cafeico. Alguns estudos clínicos aí conduzidos em 2005, eles evidenciaram, né, uma melhora na resistência da unha após 2 a 3 meses. Alguns que são antifúngicos e hidratantes também. E no couro cabeludo, principalmente nas unhas, a gente tem essa preocupação, né? Eventualmente você pode ter ali um tricósporum, um Trichophyton rubrum, atuando ali na unha, com aquela coloração um pouco mais acastanhada, tudo mais. Resistente muitas vezes a um tratamento muito insidioso, dependendo aí de tratamentos muito longos. Bem, no couro cabeludo igualmente, né, a gente pode ter dermatite seborreica, que a gente sabe que tem alguns fungos ali que se apropriam também do sebo, feito, expelido ali, né, pelas glândulas sebáceas, e ele tem tropismo, por isso ele começa ali de uma maneira muito sutil a se proliferar até o momento que pode ter um acúmulo tão grande dele que você pode ter uma dermatite seborreica muito importante, uma resposta imunológica que propicia isso. Pois bem, temos o óleo de melaleuca, o tea tree oil, né, um rico em terpenos como o terpinolol, que também apresenta uma potente ação antifúngica contra dermatófitos, contra leveduras e contra fungos filamentosos, e nem tudo é o mesmo fungo. Até fiz questão de trazer isso aqui para a gente ressaltar esse ponto. E algumas revisões lá, 2006, como a de Hammer, confirmam a eficácia do uso tópico na redução da colonização fúngica e também de uma melhora clínica na onicomicose. O óleo de argan, extraído da semente também da árvore do Marrocos, né? Ela é rica em vitamina E, né? A gente já vê óleo de argan em muita coisa hoje, né? E alguns ácidos graxos essenciais e polifenóis mostram que seu uso nas unhas trouxe uma certa hidratação, brilho, uma resistência ungueal. Pois bem, quando você vai olhar alguns estudos, né, ali de 2010, eles confirmaram que o uso diário promoveu um aumento da elasticidade da lâmina ungueal, que é muito importante, senão ela fica quebradiça, e uma redução das fissuras, sendo muito útil em caso de distrofia por desidratação crônica. Para idoso, isso daqui é maravilhoso. Enquanto que o tea tree, né, se a gente pudesse aqui resumir as suas ações, né, tem uma ação antimicrobiana de amplo espectro, tem um menor risco de efeitos adversos em comparação a antifúngicos sistêmicos, mas claramente também tem uma ineficácia e uma reincidiva frente a algumas doenças. E a aplicação tópica direta nas lâminas ungueal afetada é a forma com que isso é exposto ali terapeuticamente. Bem,
Considerando aqui uma síntese clínica, né, e pegando recomendações, uma associação sinérgica, então a combinação de alguns ativos, né, com mecanismos de ação complementares potencializa resultados clínicos. Já disse, na dermato, a combinação por muitas vezes é muito legal. Então, o Serenoa repens, que tem essa ação antiandrogênica, com o ginseng, que estimula a fase anágena, talvez seja uma combinação, talvez não tão potente, mas indutiva, tal qual a dutasterida junto com o minoxidil, uma alopecia androgenética. Quando a gente pensa em abordagens personalizadas, é muito importante, ainda mais quando a gente está falando de alopecia androgenética, em sobreposição a uma dermatite seborreica, em que a gente tem que usar um antifúngico e também a gente tem que se preocupar com que não tenha-se mais aquela ação do DHT, ou que a gente consiga mitigar essa ação da dihidrotestosterona, miniaturizando aquele folículo capilar. Então, quando a gente tem duas alopécias não cicatriciais, androgenética e também dermatite seborreica, e a gente trata as duas em concomitância, uma não fica potencializando a outra. Eu noto muito isso na minha prática clínica. De nada adianta eu ir lá e tratar com finasterida se eu não estou pensando naquela dermatite seborreica e adequando toda a questão cosmética de shampoos. O óleo de argan, ele também pode ajudar nesse momento, tá? Então, ter uma abordagem personalizada, né? Ver quais comorbidades que esse paciente tem, fazer um diagnóstico preciso ou passar para alguém que faz um diagnóstico preciso para lhe devolver esse paciente muito mais redondo e você fazer uma manutenção, por vezes também é uma estratégia interessante. Padronização e via de uso, nem tudo que é usado ali na via tópica pode ir para a boca, não dá. E também a gente tem que saber o que está sendo padronizado. Conheça a sua farmácia magistral, conheça as marcas que você está prescrevendo, não vá só por ativos. Há ativos de uma marca que na outra estão precarizados, que na outra não estão tão bom, ou que na outra lançam mão de alguns veículos que ajudam. Vamos ser francos, você acha que numa unha uma loção vai pegar? Não vai, tem que estar no esmalte. Então, se você consegue pegar esses ativos, colocar numa base esmalte, o excipiente esmalte, ótimo, você está conseguindo um tratamento muito adequado para a unha. Agora, se você for lá e achar que o creme vai conseguir, meu amigo, não dá. Bem, então, interdisciplinaridade entre a dermatologia sempre nos traz bons insights, né? E aqui, veja, né, eu falei de muita coisa que a gente usa via oral, então a nutrição entrou aqui no nosso rol. E a cosmetologia, né, para contribuir significativamente para individualizar esses tratamentos, sempre sendo muito assertivo frente ao seu paciente. Então, essa aqui é uma tabelinha que eu fiz para a gente conseguir ver, né, qual que é o ativo. Então, o Serenoa repens, ali para alopecia androgenética, usado via oral, um tempo, de acordo com alguns estudos, aí de 3 a 6 meses já foi o suficiente para conseguir trazer uma diferença. O rosmarinho, também para alopecia androgenética, de forma tópica, usado por 6 meses. A biotina via oral, para uma fragilidade ungueal, de 4 a 6 meses já viu-se uma melhora. Perde-se a descamação, deixa uma unha mais elástica, deixa uma unha mais forte. O silício orgânico também para uma fragilidade ungueal. Há quem use também ex-nutriment, composto, que eventualmente vai selênio, silício também para a questão capilar. E o óleo de melaleuca para a onicomicose de forma tópica, de 3 a 6 meses, ainda mais pensando na mão, mas quando vai para o pé, isso aqui é um pouco maior. Concluindo, né? Integrando eficácia e segurança, a gente consegue bons resultados. Conseguimos garantir aí muita questão bacana aí para o nosso paciente de resposta e fidelizações, claro, é o que todo mundo quer. Então, cuidado com os anexos cutâneos, cabelos e unhas pode ser profundamente potencializado pela utilização criteriosa desses ativos, tendo muita paciência, que a maior parte dessas respostas não é tão rápida quanto na pele, e você consegue, por meio de bioativos e principalmente fitoterápicos ou compostos naturais, conseguir num veículo adequado, no momento adequado, com uma composição adequada, como já cansei de falar, essa composição é muito bem-vinda na dermato, a gente consegue chegar a resultados muito promissores. Então, é isso, pessoal. Vamos para a aula 8, de fato. Um abraço.